O aeroporto de Guarulhos fervilhava naquela manhã de quinta-feira. O movimento intenso de passageiros criava uma sinfonia urbana típica do maior hub aéreo do Brasil. Entre a multidão, Leonardo Silva caminhava com passos determinados em direção ao portão de embarque, carregando apenas uma mochila surrada nas costas e um notebook debaixo do braço. Aos 28 anos, Leonardo havia crescido na periferia de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Sua aparência refletia sua origem humilde. Cabelos crespos levemente desalinhados, barba por fazer há alguns dias, roupas simples, uma camiseta preta desbotada, calça jeans com alguns rasgos e tênis de marca genérica que já haviam conhecido dias melhores. Suas mãos calejadas contavam a história de alguém que sempre trabalhou duro para conquistar cada centavo. Mas por trás daquela aparência despojada se escondia uma mente brilhante. Leonardo era engenheiro de software autodidata, formado pela Universidade de São Paulo, através de cotas sociais, e havia acabado de ser contratado por uma das maiores empresas de tecnologia do Vale do Silício. Aquele voo para Brasília seria apenas uma escala antes de embarcar para os Estados Unidos, onde começaria uma nova vida. Voo TAM 3402, com destino a Brasília, iniciando o embarque pela porta A15. Ecoou o anúncio pelo sistema de som do aeroporto. Leonardo verificou seu cartão de embarque mais uma vez. Assento 3A, classe executiva. A empresa americana havia custeado a passagem, um benefício que ele jamais imaginara ter um dia. Chegando ao balcão de embarque, Leonardo apresentou seus documentos à funcionária da companhia aérea. Márcia, conforme indicava seu crachá, era uma mulher de meia idade com um sorriso profissional, mas que rapidamente se transformou em uma expressão de desconfiança ao observar a aparência do passageiro à sua frente. "Senhor, há algum engano aqui", disse Márcia, franzindo a testa enquanto examinava o cartão de embarque. "Este assento é da classe executiva." "Sim, eu sei", respondeu Leonardo calmamente, acostumado com esse tipo de situação. "É o meu assento." Márcia olhou novamente para Leonardo, de cima a baixo, claramente duvidando. Sua voz ganhou um tom mais firme. "Senhor, preciso que o senhor verifique seu cartão novamente. Certamente deve ser da classe econômica." "Não, está correto", insistiu Leonardo, mantendo a paciência. "Aqui estão meus documentos e meu cartão de embarque. Tudo em ordem." A funcionária pegou os documentos com certa relutância e começou a digitá-los no sistema. Enquanto isso, uma pequena fila começou a se formar atrás de Leonardo. Alguns passageiros começaram a demonstrar impaciência, sussurrando entre si. "O sistema está com problema", mentiu Márcia, claramente constrangida, mas relutante em admitir o erro. "Vou precisar consultar meu supervisor." Leonardo percebeu que a situação estava se tornando tensa. Outros funcionários da companhia aérea começaram a se aproximar, atraídos pela confusão.
Um supervisor, um homem de terno azul e gravata vermelha, aproximou-se do balcão. Qual é o problema aqui? Perguntou Carlos, o supervisor, com uma postura que tentava demonstrar autoridade. Este senhor está tentando embarcar na classe executiva, mas claramente há um equívoco, explicou Márcia, baixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo. Carlos olhou para Leonardo com o mesmo olhar desconfiado. Senhor, vou precisar ver seus documentos novamente. Leonardo sentiu o calor subir ao rosto, mas manteve a compostura. Ele havia enfrentado situações similares durante toda a vida. No banco, em shoppings, em restaurantes, sempre tendo que provar que pertencia àqueles espaços. Entregou novamente seus documentos, desta vez com um suspiro quase imperceptível. E veja bem, disse Carlos após alguns minutos no computador, o senhor realmente tem uma passagem para a classe executiva, mas ele fez uma pausa dramática. Precisamos verificar se o pagamento foi processado corretamente. O pagamento foi feito pela empresa que me contratou, explicou Leonardo, tentando manter a calma. Tenho todos os comprovantes aqui no meu e-mail. Enquanto a discussão se prolongava, outros passageiros começaram a prestar atenção. Algumas pessoas pegaram seus celulares, claramente incomodadas com a situação. Uma jovem estudante de jornalismo, Marina Santos, que estava na fila logo atrás, começou discretamente a gravar a cena com seu smartphone. Desculpe, senhor, disse Carlos com um tom que não soava nada sincero, mas vamos precisar realocar o senhor para a classe econômica. Há assentos disponíveis lá, mas eu paguei pela classe executiva, protestou Leonardo, sua voz finalmente mostrando sinais de irritação. Por que vocês estão fazendo isso? A pergunta de Leonardo ecoou pelo GAT, e o silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado apenas pelo burburinho dos outros passageiros, que agora observavam abertamente a situação. É política da empresa, respondeu Carlos, evitando o olhar direto de Leonardo. Questões de... adequação do perfil do passageiro ao serviço oferecido. Foi nesse momento que Leonardo compreendeu completamente o que estava acontecendo. Não era sobre documentos ou pagamentos. Era sobre sua aparência, sua origem, sua cor de pele. Era sobre não se encaixar no perfil esperado para a classe executiva. O sentimento que tomou conta de Leonardo naquele momento era uma mistura familiar de raiva, tristeza e determinação. Era o mesmo sentimento que o havia impulsionado a estudar até altas horas na biblioteca pública, a trabalhar durante o dia e estudar à noite, a nunca desistir, apesar de todas as barreiras que a vida havia colocado em seu caminho. Entendo, disse Leonardo, sua voz agora mais firme e controlada.
Vocês estão me negando o assento que eu paguei por causa da minha aparência. Não é isso, senhor. Tentou se defender Carlos, claramente desconfortável com a clareza da acusação. É exatamente isso, replicou Leonardo, agora falando alto o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. Vocês olharam para mim, viram um jovem negro da periferia e decidiram que eu não pertenço à classe executiva. O Gate ficou em silêncio total. Dezenas de pares de olhos estavam fixos na cena que se desenrolava. Marina continuava gravando, percebendo que estava presenciando algo significativo. Leonardo respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas também iniciaria uma discussão nacional sobre preconceito e direitos dos consumidores. Tudo bem, disse ele, pegando seus documentos de volta. Eu vou aceitar o assento na classe econômica. Mas vocês não sabem quem eu sou, nem onde isso vai parar. Enquanto Leonardo se dirigia para seu novo assento na classe econômica, carregando sua mochila e sua dignidade ferida, ele não fazia ideia de que aqueles minutos no gate de embarque seriam apenas o começo de uma jornada que o transformaria de uma vítima silenciosa de preconceito em uma voz poderosa por mudança social no Brasil. O avião decolou no horário, cortando as nuvens carregadas do céu paulista. Lá embaixo, a cidade de São Paulo se estendia infinitamente, com seus contrastes gritantes entre riqueza e pobreza, oportunidade e exclusão. Leonardo olhava pela janela, pensando em sua mãe, Dona Maria, que limpava escritórios durante a madrugada para que ele pudesse estudar. Pensava em seu pai, João, pedreiro que nunca havia andado de avião, mas que sempre sonhara que o filho voasse alto. Enquanto o Boeing 737 seguia em direção a Brasília, Leonardo não sabia que Marina havia postado o vídeo nas redes sociais, onde já começava a ganhar as primeiras visualizações e comentários indignados. O hashtag #Wara Justiça para Leonardo ainda não existia, mas em poucas horas estaria entre os assuntos mais comentados do Twitter brasileiro. A história de Leonardo Silva estava apenas começando, e sua reação ao que havia acontecido surpreenderia não apenas a companhia aérea, mas todo o país. O voo de Leonardo pousou em Brasília sob um céu limpo, típico do Planalto Central. Eram 14h30 quando ele desembarcou no aeroporto Juscelino Kubitschek, ainda processando mentalmente o que havia acontecido algumas horas antes. Sua conexão para Los Angeles só sairia no dia seguinte, então ele tinha tempo para refletir sobre os eventos. Enquanto Leonardo caminhava pelos corredores do aeroporto de Brasília, completamente alheio ao que estava acontecendo no mundo digital, o vídeo gravado por Marina Santos explodia nas redes sociais. O que havia começado como uma postagem no Instagram Stories da jovem jornalista rapidamente se espalhou para outras plataformas.
Marina, estudante de jornalismo da PUC-SP, havia ficado tão indignada com o que presenciara que decidiu postar não apenas o vídeo, mas também uma thread completa no Twitter explicando toda a situação. Sua descrição foi detalhada e emocionante. Thread. Acabei de presenciar uma das cenas mais revoltantes de racismo que já vi na minha vida. Um jovem negro, bem educado e com toda a documentação em ordem, foi impedido de ocupar seu assento na classe executiva apenas por sua aparência. A companhia aérea literalmente disse que ele não tinha perfil adequado para aquela classe. O vídeo mostrava claramente o momento em que Leonardo questionava a decisão e a resposta constrangedora dos funcionários da companhia aérea. A qualidade do áudio havia captado perfeitamente a frase sobre adequação do perfil do passageiro, que se tornaria o ponto central da revolta que estava por vir. Em menos de 2 horas, o vídeo já havia sido visualizado por mais de 50 mil pessoas. Os comentários se multiplicavam exponencialmente, com internautas expressando indignação, compartilhando experiências similares e exigindo providências da companhia aérea. Isso é inadmissível em 2025, escreveu uma usuária. E meu coração partiu vendo a dignidade deste homem diante de tanta humilhação, comentou outra. Precisamos descobrir quem é ele para apoiá-lo, pediu um terceiro. Influenciadores digitais começaram a repostar o conteúdo. Drauzio Varela compartilhou em seus stories com a mensagem: o racismo institucional escancarado. Que vergonha! Thaís Araújo postou: 2025 e ainda temos que ver isso. Até quando? Enquanto isso, em Brasília, Leonardo havia decidido se hospedar em um hotel simples próximo ao aeroporto. Estava cansado física e emocionalmente. Ao chegar ao quarto, ligou para sua mãe, como sempre fazia após viagens importantes. Oi, mãe, cheguei bem em Brasília, disse Leonardo, tentando soar normal. Como foi o voo, meu filho? Você voou na parte chique do avião? Perguntou Dona Maria com aquela empolgação maternal típica de quem se orgulha das conquistas do filho. Leonardo hesitou. Não queria preocupar sua mãe, mas também não conseguia mentir para ela. Mãe, aconteceu uma coisa no aeroporto. Ele contou toda a história para Dona Maria, que ouviu em silêncio, ocasionalmente soltando suspiros de indignação. Quando Leonardo terminou de relatar, houve um silêncio longo do outro lado da linha. Meu filho, disse Dona Maria finalmente, sua voz carregada de emoção, você fez certo em não brigar. Sua educação sempre foi sua melhor arma, mas essa injustiça não pode ficar assim. Eu sei, mãe, mas o que eu posso fazer? É minha palavra contra a deles. Deus sabe a verdade, meu filho, e a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Após desligar o telefone, Leonardo decidiu tomar um banho e tentar relaxar.
Estava exausto demais para mexer no celular ou checar e-mails. Não fazia ideia de que, naquele exato momento, sua história estava sendo discutida por milhões de brasileiros. De volta a São Paulo, Marina Santos estava acompanhando com espanto a repercussão de sua postagem. Jornalistas de grandes veículos começaram a entrar em contato com ela, pedindo mais detalhes sobre o caso. Produtores de programas televisivos queriam entrevistas. Marina, você tem mais informações sobre esse passageiro? Perguntou uma repórter do G1 por mensagem direta. Não consegui falar com ele, respondeu Marina. Mas tenho o vídeo completo e posso dar mais detalhes sobre o que presenciei. A hashtag #Justiça para Leonardo havia sido criada espontaneamente pelos usuários e já estava entre os trending topics do Brasil. Milhares de pessoas compartilhavam experiências similares de discriminação em aeroportos, shoppings, restaurantes e bancos. O perfil oficial da companhia aérea começou a ser bombardeado com comentários negativos. A equipe de redes sociais inicialmente tentou ignorar, mas a pressão se tornou insustentável. Às 18 horas, publicaram um comunicado genérico. A companhia X preza pelo respeito e dignidade de todos os passageiros. Estamos apurando os fatos relacionados ao episódio mencionado nas redes sociais e tomaremos as medidas cabíveis. A resposta foi considerada insuficiente pelos internautas, que interpretaram como uma tentativa de abafar o caso. Os comentários se tornaram ainda mais duros. Apurando os fatos? O vídeo é bem claro, escreveu um usuário. Vocês só estão respondendo porque o caso viralizou. Imaginem quantos casos como esse vocês abafaram antes, comentou o outro. Queremos o nome dos funcionários envolvidos e medidas concretas, exigiu uma terceira pessoa. Naquela noite, o caso já havia chegado aos principais telejornais do país. O Jornal Nacional abriu uma nota sobre discriminação racial em companhias aéreas, mostrando trechos do vídeo de Marina. O SBT Brasil dedicou um bloco inteiro ao assunto, convidando especialistas em direitos humanos para comentar. No programa de Luciano Huck, que estava gravando para o sábado seguinte, o apresentador fez uma referência direta ao caso. Que Brasil é esse que ainda permite que um brasileiro seja humilhado por sua cor ou origem? Precisamos falar sobre isso. Leonardo ainda dormia profundamente em seu quarto de hotel em Brasília quando acordou com o telefone tocando insistentemente. Eram 6 da manhã de sexta-feira. Do outro lado da linha, uma voz desconhecida. Alô, é Leonardo Silva? Sim, quem fala? Respondeu Leonardo, ainda sonolento. Sou Rita Mendes, repórter do Fantástico. Gostaria de conversar com o senhor sobre o que aconteceu ontem no aeroporto de Guarulhos. Leonardo ficou confuso. Como uma repórter nacional havia conseguido seu telefone? Como ela sabia sobre o caso? Desculpe, mas como a senhora... Começou Leonardo.
Senhor Leonardo, sua história está repercutindo em todo o Brasil. O vídeo do que aconteceu no aeroporto já foi visto por mais de 2 milhões de pessoas. O senhor se tornou um símbolo de luta contra o racismo. Leonardo sentou na cama, tentando processar a informação. Pegou seu celular, que estava em modo avião desde o voo anterior, e o religou. Imediatamente, dezenas de notificações começaram a aparecer, chamadas perdidas, mensagens no WhatsApp, e-mails, notificações de redes sociais. Meu Deus! Murmurou Leonardo, vendo a quantidade de mensagens. Sua primeira reação foi ligar para sua mãe. Dona Maria atendeu no primeiro toque. Leonardo, filho, você virou notícia nacional, está passando na televisão. Como assim, mãe? Uma moça filmou tudo e postou na internet. O Brasil inteiro está falando sobre você. Tem gente aqui na vila perguntando se você é meu filho. Leonardo ficou alguns minutos em silêncio, processando a magnitude do que estava acontecendo. Ele havia se tornado, da noite para o dia, o centro de uma discussão nacional sobre racismo e direitos. Mas mais do que isso, ele percebeu que tinha uma oportunidade única em suas mãos. Uma oportunidade de transformar sua humilhação pessoal em algo maior, algo que pudesse gerar mudanças reais. Foi nesse momento que Leonardo tomou a decisão que definiria não apenas sua resposta à situação, mas também seu futuro. Ele não seria apenas uma vítima, ele seria a voz da mudança. Mãe, disse Leonardo, sua voz agora firme e determinada. Acho que Deus tem planos maiores para essa situação. Preciso pensar bem em como vou responder a tudo isso. Dona Maria, do outro lado da linha, sorriu. Conhecia seu filho e sabia que ele havia encontrado sua força interior. Faça o que seu coração mandar, meu filho. Mas lembre-se, você representa todos nós agora. Leonardo desligou o telefone e olhou pela janela do hotel. Brasília despertava sob um sol dourado, e ele sabia que aquele seria um dia que mudaria sua vida para sempre. Sua resposta ao que havia acontecido no aeroporto estava sendo gestada em sua mente, e seria algo que surpreenderia todo o país. O jovem da periferia de São Bernardo do Campo estava prestes a se tornar uma das vozes mais importantes na luta contra o preconceito no Brasil contemporâneo. Leonardo passou a manhã de sexta-feira em seu quarto de hotel, tentando organizar os pensamentos enquanto lia as milhares de mensagens de apoio que chegavam incessantemente. Jornalistas, advogados oferecendo serviços gratuitos, pessoas comuns compartilhando suas próprias experiências de discriminação e até mesmo ofertas de trabalho de outras empresas. Entre todas as mensagens, uma chamou especialmente sua atenção. Era de Rafael Mendes, CEO de uma das maiores startups de tecnologia do Brasil. Leonardo, não nos conhecemos, mas acompanhei sua história. Sou negro, CEO de uma empresa de 500 funcionários e já passei por situações similares.
Se você quiser conversar sobre como podemos transformar essa situação em algo positivo para toda a comunidade negra brasileira, estarei à disposição. Leonardo decidiu ligar para Rafael. A conversa durou mais de 2 horas e foi ela que moldou a estratégia que surpreenderia todo o país. Leonardo, disse Rafael durante a ligação, você tem uma oportunidade única. Milhões de pessoas estão te ouvindo. A questão é, o que você quer dizer para elas? Eu quero que isso nunca mais aconteça com ninguém, respondeu Leonardo sem hesitar. Então vamos pensar grande, muito grande. Enquanto Leonardo elaborava sua resposta em Brasília, a situação da companhia aérea se deteriorava rapidamente. O valor das ações da empresa havia caído 8% na Bolsa de Valores. Clientes começaram a cancelar voos e várias empresas anunciaram que não fariam mais parcerias comerciais até que medidas concretas fossem tomadas. O CEO da companhia aérea, Marcos Almeida, foi forçado a convocar uma reunião de emergência com toda a diretoria. A sala de reuniões no 20º andar do prédio corporativo em São Paulo estava tensa. Precisamos tomar uma atitude, disse Marcos, visivelmente abalado. Seu caso está fugindo do nosso controle. Já demitimos os funcionários envolvidos, respondeu a diretora de recursos humanos. Isso não vai ser suficiente, replicou o diretor de marketing. As redes sociais estão explodindo, celebridades, políticos, todo mundo está repercutindo o caso. Precisamos de algo mais substancial. Enquanto isso, Leonardo finalizava a gravação de um vídeo em seu quarto de hotel. Não era uma resposta comum, carregada de raiva ou pedidos de vingança. Era algo completamente diferente, que refletia sua maturidade e sua visão de futuro. Às 15 horas daquela sexta-feira, Leonardo postou o vídeo em suas redes sociais, que haviam ganhado mais de 500 mil seguidores em apenas 2 dias. O título era simples: Minha resposta ao que aconteceu e meu convite para o Brasil. No vídeo, Leonardo aparecia sentado calmamente, vestindo uma camisa social azul que havia comprado em uma loja do aeroporto. Sua postura era serena, mas sua voz carregava determinação. Oi, pessoal. Sou Leonardo Silva. E vocês provavelmente me conhecem pelo vídeo que circulou ontem sobre o que aconteceu comigo no aeroporto de Guarulhos. Primeiro, quero agradecer todo o apoio que recebi. Cada mensagem, cada compartilhamento, cada palavra de carinho chegou até mim. Leonardo fez uma pausa, organizando os pensamentos. Muitas pessoas estão esperando que eu xingue a companhia aérea, que eu processe todo mundo, que eu transforme isso em um circo midiático. Mas não é isso que vou fazer. Sabe por quê? Porque raiva gera mais raiva e ódio gera mais ódio. E o Brasil já tem raiva e ódio demais.
Sua voz se tornou mais firme. O que aconteceu comigo não foi um caso isolado. Foi apenas um reflexo de um problema muito maior que afeta milhões de brasileiros todos os dias. E eu decidi que vou usar essa visibilidade para tentar mudar isso. Leonardo se levantou e caminhou até a janela do hotel, com Brasília ao fundo. Por isso, quero fazer 3 anúncios que talvez vocês não esperem. Primeiro, estou criando o Instituto Leonardo Silva, uma organização que vai oferecer bolsas de estudo integrais em tecnologia para jovens negros e de baixa renda de todo o Brasil. Já tenho parcerias confirmadas com 15 empresas de tecnologia que se comprometeram a contratar nossos formandos. O impacto do primeiro anúncio ainda estava sendo processado quando Leonardo continuou. Segundo, estou adiando minha ida para os Estados Unidos. A empresa americana que me contratou entendeu perfeitamente e vai me aguardar. Decidi ficar no Brasil pelos próximos 2 anos para me dedicar integralmente a este projeto. Leonardo voltou a se sentar, olhando diretamente para a câmera. E terceiro, o mais importante, quero convidar a companhia aérea que me discriminou para ser nossa primeira parceira. Isso mesmo, vocês ouviram certo. Eu quero que eles financiem 100 bolsas de estudo no primeiro ano do Instituto. Não como punição, mas como oportunidade de transformação. A ousadia da proposta deixou claro que Leonardo não era apenas mais uma vítima de preconceito, mas um líder nato com visão estratégica. Vocês podem estar pensando, Leonardo, você enlouqueceu. Mas eu acredito que as pessoas podem mudar, acredito que as empresas podem mudar e acredito que o Brasil pode mudar. Mas isso só vai acontecer se pararmos de apontar dedos e começarmos a construir pontes. Leonardo se aproximou novamente da câmera. Então, este é meu desafio para a companhia aérea. Vocês querem mostrar que realmente mudaram? Vocês querem provar que aquilo foi um erro pontual e não reflexo da cultura da empresa? Então me ajudem a criar oportunidades para que outros jovens como eu não precisem passar pelo que eu passei. O vídeo continuou por mais alguns minutos, com Leonardo detalhando sua visão para o Instituto e explicando como as pessoas poderiam contribuir e participar. Terminou com uma frase que se tornaria emblemática: transformar dor em propósito, obstáculo em oportunidade e preconceito em progresso. Este é o meu convite para o Brasil. Quem topa? O vídeo foi postado simultaneamente no YouTube, Instagram, TikTok e Facebook. Em 30 minutos, já havia 100 mil visualizações. Em 2 horas, passou de 1 milhão. Até o final do dia, havia sido visto por mais de 5 milhões de pessoas. A reação foi imediata e surpreendente. Comentários que antes eram de revolta e indignação se transformaram em mensagens de admiração e apoio. Que homem incrível! Transformou a dor em uma causa maior. Isso é liderança.
Leonardo para presidente! Chorei vendo esse vídeo. Que maturidade, que sabedoria. Agora, eu entendo por que a empresa americana te contratou. Você é brilhante. Empresários começaram a se manifestar oferecendo parcerias. Gilberto Gil compartilhou o vídeo com a mensagem: a verdadeira revolução começa na educação e na oportunidade. Luísa Trajano, da Magazine Luiza, anunciou que a empresa seria uma das patrocinadoras do Instituto. Mas a reação mais esperada ainda estava por vir. No final da tarde, a companhia aérea divulgou uma nota oficial que surpreendeu a todos. A Companhia X reconhece publicamente o erro grave cometido por nossos funcionários e pede desculpas formais ao senhor Leonardo Silva e a todos os brasileiros que se sentiram ofendidos. Mais do que isso, aceita o desafio proposto pelo senhor. Leonardo e anuncia que será a primeira patrocinadora do Instituto Leonardo Silva, financiando 150 bolsas de estudo no primeiro ano, 50 a mais do que ele propôs. A nota continuava. Além disso, anunciamos a criação de um programa interno obrigatório de educação antirracista para todos os nossos 15.000 funcionários, que será ministrado em parceria com o Instituto. Também estabelecemos cotas de 30% para pessoas negras em nossos processos seletivos pelos próximos 5 anos. A reviravolta foi tão inesperada que deixou até mesmo os críticos mais ferrenhos da empresa sem palavras. Leonardo havia conseguido algo que poucos imaginavam possível: transformar um ato de discriminação em uma oportunidade real de mudança estrutural. Naquela noite, Leonardo recebeu uma ligação de sua mãe. Meu filho, eu sempre soube que você era especial, mas hoje eu tenho certeza de que você nasceu para grandes coisas. Mãe, isso é só o começo, respondeu Leonardo, olhando pela janela para a capital federal iluminada. Temos muito trabalho pela frente, e eu vou estar aqui para te apoiar em tudo. Sua mãe está orgulhosa. Enquanto Brasília se preparava para mais uma noite, Leonardo Silva se preparava para se tornar uma das figuras mais influentes da luta por igualdade racial no Brasil. Sua resposta havia surpreendido não apenas o país, mas também a si mesmo. O jovem da periferia, que havia sido humilhado em um aeroporto agora, era visto como um exemplo de como transformar a diversidade em oportunidade, preconceito em progresso e dor em propósito. 6 meses depois do incidente no aeroporto de Guarulhos, Leonardo Silva estava em pé no palco do maior auditório da Universidade de São Paulo, dirigindo-se a uma plateia de mais de 2.000 pessoas. O evento marcava a formatura da primeira turma do Instituto Leonardo Silva, que havia crescido muito além das expectativas iniciais. A jornada até aquele momento havia sido intensa e transformadora.
O Instituto, que começou com uma ideia simples de oferecer bolsas de estudo em tecnologia, havia se expandido para múltiplas áreas: programação, design, marketing digital, empreendedorismo e até mesmo preparação para concursos públicos. Quando eu estava naquele aeroporto, sendo humilhado por funcionários que julgaram meu valor pela minha aparência, começou Leonardo, sua voz ecoando pelo auditório. Eu jamais imaginei que aquele seria o momento que mudaria não apenas a minha vida, mas também a vida de centenas de jovens brasileiros. Na plateia, sua mãe, Dona Maria, estava na primeira fila, vestindo um vestido azul comprado especialmente para a ocasião. Ao seu lado, seu pai João, que havia pedido folga na obra para não perder a cerimônia. Os dois escutavam cada palavra do filho com lágrimas nos olhos. Hoje, temos aqui 347 jovens se formando em nossos cursos, continuou Leonardo. Jovens que vieram das periferias de São Paulo, do interior da Bahia, das favelas do Rio de Janeiro, dos sertões do Nordeste. Jovens que, como eu, foram subestimados por sua origem, mas que provaram que o talento não tem cor, não tem classe social, não tem limite geográfico. Entre os formandos estava Aline Santos, de 19 anos, moradora de Heliópolis, que havia desenvolvido um aplicativo para conectar diaristas a clientes, gerando renda para mais de 500 mulheres da comunidade. Também estava presente Marcos Oliveira, de 22 anos, do interior do Ceará, que criara uma plataforma de educação financeira que já havia ajudado mais de 10.000 pessoas a sair do nome sujo. O sucesso do Instituto havia chamado a atenção internacional. Delegações de outros países visitavam regularmente o projeto para entender como ele havia conseguido resultados tão expressivos em tão pouco tempo. A Unesco havia reconhecido o Instituto como um dos programas de inclusão social mais eficientes do mundo. Mas o impacto de Leonardo ia muito além do Instituto. Ele havia se tornado uma referência nacional em diversidade e inclusão, sendo convidado para palestras em grandes empresas, universidades e eventos governamentais. Sua história havia inspirado a criação de leis estaduais contra a discriminação em estabelecimentos comerciais e políticas corporativas mais inclusivas. E vocês sabem, continuou Leonardo, agora caminhando pelo palco, muitas pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter perdido aquela oportunidade nos Estados Unidos. E eu sempre respondo: não perdi oportunidade nenhuma. Eu encontrei meu propósito. A plateia explodiu em aplausos. Leonardo fez uma pausa, deixando a emoção tomar conta do ambiente. Porque descobri que existe algo muito mais poderoso do que o sucesso individual. É o sucesso coletivo. É saber que você não subiu sozinho, mas que construiu uma escada para que outros pudessem subir junto com você.
Entre os convidados especiais estava Carlos Mendes, o supervisor da companhia aérea que havia participado do incidente no aeroporto. Ele havia pedido para participar da cerimônia, em um gesto que demonstrava como a situação havia mudado, não apenas políticas corporativas, mas também pessoas. Carlos havia passado por um processo profundo de reflexão após o incidente. Participou de todos os cursos de educação antirracista da empresa, tornou-se um multiplicador do programa de diversidade e até mesmo se voluntariou para dar palestras sobre preconceito inconsciente em outras empresas. Eu quero aproveitar este momento, disse Leonardo, fazendo um gesto para Carlos se levantar, para agradecer a alguém que me ensinou uma das lições mais importantes da minha vida, que as pessoas podem mudar. Carlos se levantou, visivelmente emocionado. A plateia, inicialmente confusa, logo entendeu quem ele era quando Leonardo explicou. Carlos foi um dos funcionários envolvidos no que aconteceu comigo no aeroporto. Ele poderia ter se escondido, poderia ter se transferido para outra empresa, poderia ter fingido que nada aconteceu. Mas ele fez algo muito mais difícil. Ele decidiu mudar. Leonardo pediu para Carlos se aproximar do palco. Com voz embargada, Carlos pegou o microfone. Eu peço desculpas publicamente ao Leonardo e a todas as pessoas que já discriminei ao longo da minha vida, mesmo sem perceber. Aquele dia no aeroporto foi o pior dia da minha carreira, mas também foi o dia que me salvou de continuar sendo uma pessoa que eu não queria ser. Carlos olhou diretamente para Leonardo. Você me ensinou que a verdadeira força não está em se vingar de quem te machucou, mas em transformar quem te machucou em alguém melhor. Obrigado. O abraço entre os dois homens no palco foi um dos momentos mais emocionantes da cerimônia. Fotógrafos capturaram a imagem que se tornaria icônica, simbolizando o poder da reconciliação e da transformação. Após a cerimônia, Leonardo estava conversando com alguns formandos quando foi abordado por Marina Santos, a jornalista que havia gravado o vídeo original no aeroporto. Ela agora trabalhava como repórter especial de um grande jornal nacional e havia acompanhado toda a trajetória do Instituto. Leonardo, você tem ideia do que causou? Perguntou Marina. E desde que você criou o Instituto, mais de 200 organizações similares foram criadas pelo Brasil. Você iniciou um movimento. Eu não iniciei nada, respondeu Leonardo com humildade. Eu apenas mostrei que é possível transformar dor em propósito. As pessoas já tinham essa força dentro delas, só precisavam ver que era possível. Marina sorriu. Você já pensou em política? Muita gente quer que você se candidate. Leonardo riu. Não, Marina. Meu lugar é aqui.
formando pessoas que vão fazer a diferença onde quer que estejam. A política já tem políticos demais. O que ela precisa é de cidadãos conscientes e preparados. Naquele momento, Aline Santos, a jovem de Heliópolis, se aproximou do grupo. Professor Leonardo, disse ela, usando o título que todos os alunos adotaram. Eu queria te contar uma coisa. Semana passada, eu estava no aeroporto de Congonhas, esperando o meu voo para Brasília, para uma reunião de investidores. Eu estava usando roupas simples, porque vim direto da comunidade. Leonardo prestou atenção, pressentindo que a história seria significativa. Um funcionário da companhia aérea se aproximou de mim e perguntou se eu precisava de ajuda para encontrar meu portão. Quando eu disse que era passageira da classe executiva, ele simplesmente disse: Perfeito, espero que tenha um ótimo voo. Sem questionar, sem duvidar, sem me fazer provar nada. Aline fez uma pausa, os olhos brilhando. Quando eu entrei no avião, vi um adesivo na parede da cabine: Instituto Leonardo Silva, transformando vidas através da educação. Era o mesmo modelo de avião daquele dia, professor. A mesma companhia aérea. Leonardo sentiu um nó na garganta. 6 meses antes, ele havia sido humilhado naquele mesmo aeroporto por sua aparência. Agora, uma jovem negra da periferia embarcava na classe executiva sem qualquer constrangimento, em parte graças às mudanças que sua história havia inspirado. Sabe o que isso significa, Yaline? Perguntou Leonardo. Que a mudança é real, respondeu ela. Que o que você passou não foi em vão. Não, corrigiu Leonardo suavemente. E significa que você e todos os outros jovens aqui são a prova de que o Brasil pode ser diferente. Vocês são a mudança. À medida que a noite avançava e os convidados se despediam, Leonardo caminhou até o estacionamento da universidade, onde seus pais o esperavam. Durante o trajeto, ele refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente. A humilhação no aeroporto, que na época pareceu o fim do mundo, havia se transformado na maior oportunidade de sua vida. Não apenas para ele, mas para centenas de jovens que agora tinham perspectivas que jamais imaginaram possíveis. Filho, disse Dona Maria quando chegaram ao carro, eu sempre soube que você era especial, mas hoje eu entendi que você não nasceu apenas para ser bem-sucedido. Você nasceu para fazer o bem. Mãe, eu só fiz o que vocês me ensinaram, respondeu Leonardo. Vocês me ensinaram que educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E que quando você tem uma oportunidade, você deve usá-la para criar oportunidades para outros. João, que havia ficado em silêncio durante a conversa, finalmente falou. Sabe, Léo, eu nunca andei de avião, mas depois de hoje eu entendi que não preciso voar para me sentir orgulhoso. Meu filho está fazendo outros jovens voarem, e isso é muito mais importante.
Enquanto dirigiam pelas ruas de São Paulo, Leonardo olhou pela janela para a cidade que o havia formado. Via as luzes das favelas, os prédios do centro financeiro, as universidades, os aeroportos. Tudo parecia conectado de uma forma que ele nunca havia percebido antes. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era de Rafael Mendes, o CEO que havia ajudado a estruturar o instituto. Léo, acabei de receber uma proposta interessante. A ONU quer que você lidere um programa global de inclusão social através da tecnologia. Você teria recursos para replicar o instituto em 50 países. Interessado? Leonardo sorriu. 6 meses antes, ele estava tentando embarcar em um avião para trabalhar em uma empresa americana. Agora, tinha a oportunidade de impactar o mundo inteiro. Mas a resposta veio naturalmente. Rafael, obrigado pela oportunidade, mas meu lugar é aqui. O Brasil ainda tem muito trabalho a ser feito. Vamos consolidar o que construímos aqui primeiro. Depois, quem sabe, podemos pensar em expandir. Leonardo guardou o celular e olhou para seus pais, que conversavam animadamente sobre a cerimônia. Pensou nos 347 jovens que haviam se formado naquele dia, nos milhares que ainda estavam estudando, nos que viriam. Pensou no Carlos, que havia encontrado coragem para mudar. Pensou na Marina, que havia tido a coragem de filmar e divulgar a injustiça. Pensou na companhia aérea, que havia tido a humildade de aceitar o desafio de mudança, mas principalmente pensou em todos os jovens brasileiros que naquele momento estavam estudando, sonhando, se preparando para um futuro melhor. Jovens que talvez nunca passassem pela humilhação que ele passou, porque agora havia mais consciência, mais oportunidades, mais esperança. O carro parou em frente à casa da família Silva, a mesma casa simples de São Bernardo do Campo, onde Leonardo havia crescido. A casa onde tudo começou, onde seus pais haviam plantado as sementes de educação e dignidade que floresceram naquele momento. Chegamos em casa, disse Dona Maria. Leonardo olhou para a casa, depois para o céu estrelado de São Paulo. Sorriu. Sim, mãe. Chegamos em casa. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Leonardo Silva, o jovem que havia sido discriminado em um aeroporto por sua aparência, escrevia em seu diário as palavras que resumiam sua jornada. Hoje entendi que não importa como você começa, mas como você escolhe continuar. Não importa quantas pessoas tentam te diminuir, mas quantas você escolhe elevar. Não importa quantas portas se fecham para você, mas quantas você escolhe abrir para outros. Minha história não é sobre um jovem negro que foi discriminado em um aeroporto. É sobre um jovem brasileiro que transformou discriminação em oportunidade, obstáculo em propósito e dor em progresso.
E esta é apenas o começo da história, porque agora somos centenas, amanhã seremos milhares. E depois seremos a mudança que o Brasil precisa. Leonardo fechou o diário, apagou a luz e se preparou para dormir. Amanhã seria mais um dia de trabalho, mais um dia de transformação, mais um dia de construir o Brasil que ele e milhões de jovens como ele sonhavam. Sua reação aquele dia no aeroporto havia, de fato, surpreendido o país. Mas mais do que isso, havia plantado sementes de mudança que continuariam crescendo por gerações. E assim, a história de Leonardo Silva se tornou muito mais do que a história de um homem. Tornou-se a história de como um país pode mudar, uma pessoa de cada vez, uma oportunidade de cada vez, um sonho de cada vez. O jovem da periferia que queria apenas embarcar em um avião havia se tornado o líder que ensinou uma nação inteira a voar.